Jeremias capítulo 17, versículo de número 9. Todos acharam? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Então, existem 3 informações nesse versículo. Primeira, que o coração é enganoso, o meu e o seu, mais do que todas as coisas. Imagina numa coisa enganosa, o coração é mais enganoso do que tudo. Primeira. Segundo, ele é perverso. E terceira, ninguém pode conhecer o coração, só Deus esquadrinha e só Deus conhece. Ele continua dizendo assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Aí ele diz quem é que conhece o seu coração, é ele. Ele diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, ou seja, tudo aquilo que filtra os rins traz o significado de todo o filtro da sua vida. Então, tudo aquilo que filtrou, que não filtrou, que vai criar cálculos há um tempo à frente, que vai te levar ao estado de enfermidade espiritual. Ele diz: eu esquadrinho o coração e provo os rins, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Podei-vos assentar. O tema da mensagem é pequenos equívocos, prováveis tragédias. Olha para o seu irmão e diga: pequenos equívocos, prováveis tragédias. O ser humano, ele é bem apto para criar equívocos e confusão. E nós, como seres humanos, mas agora transformados pelo poder da palavra, como cristãos agora, muitas vezes nós não perdemos algumas manias e alguns hábitos que nós tínhamos anteriormente, antes de nós conhecermos o Senhor Jesus. Antes de nós conhecermos a Jesus, nós éramos muitas vezes guiados por aquilo que nós pensávamos, por aquilo que nós ouvíamos, por aquilo que nós víamos. Então nós éramos dirigidos por alguns sentidos que nós temos. E muitas vezes nós, mesmo convertidos, mesmo agora conhecendo o poder do Evangelho, mesmo agora conhecendo a graça do Senhor Jesus, muitas vezes nós nos deixamos levar por essa situação condutora que nos induz a errar. Quando Paulo explica aos romanos, e ele diz claramente que nós precisamos aceitar a direção do Espírito para nos tornarmos filhos de Deus, ele estava falando muito sério. Ele estava dizendo que nós temos que aceitar que o Espírito Santo de Deus nos dirija em tudo e toda situação em nossa vida, para que nós sejamos confirmados como filhos de Deus. Ou seja, para que eu seja filho de Deus, eu não trago sobre mim uma credencial ou um título só porque eu nasci, fui fecundado e gerado de um relacionamento de homem e mulher, porque eu nasci, eu sou filho de Deus. Não. Só é filho de Deus aquele que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Este recebe a confirmação que é filho de Deus. Paulo diz assim: nós recebemos a testificação que somos filhos de Deus. Então, se o Espírito Santo de Deus te dirige, você é filho de Deus. Agora, se nós somos dirigidos por outras coisas, por questões, nós precisamos analisar, ponderar de uma maneira melhor e abrir os nossos olhos e dizermos: espera um pouquinho, o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Porque Deus é maravilhoso, não é, irmãos? Sabe por que nós estamos aqui? Porque um dia Deus me deu uma chance, te deu uma chance e você aceitou. E quem sabe hoje é uma outra chance que Deus está te dando. Para você rever situações, rever princípios, analisar situações, olhar para a sua vida, aproveitar que todos nós ficamos um pouco mais quebrantados e mais sensíveis na virada do ano, e analisarmos um pouco mais, aproveitarmos essas oportunidades para nós analisarmos um pouquinho mais o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida. Eu quero falar sobre o primeiro equívoco, que é o equívoco de nós pensarmos coisas. Feliz é o homem
que confronta a si mesmo. Sábio é o ser humano que indaga a si mesmo. Como é importante nós aprendermos a ir contra aquilo que pensamos. Como é importante. A palavra do Senhor, por diversas vezes, nos ensina a buscarmos o autoexame, a nos analisarmos. Às vezes você perde tanto tempo olhando para a vida das pessoas. E esse tempo que você gasta em falar dos outros e olhar para a vida dos outros deveria ser investido em você falar de você para você mesmo, em você indagar sua vida, indagar seu coração. Você teria muito mais projetos, sonhos, e muito mais seria viável você conquistar isso. Haveria muito mais viabilidade para você conquistar tudo isso, se todos nós olhássemos mais para nós do que para fora. Eu quero falar com você sobre Gênesis capítulo 21, te convido para ir até lá. Gênesis capítulo 21. Eu quero falar das pessoas que não conhecem a Deus e que muitas vezes tomam conclusões precipitadas baseado em seus vãos pensamentos. Agar era uma mulher que, tipo assim, você que conhece a história, ela entrou num projeto de incredulidade. Sara não tinha fé para esperar conceber um filho. E por não ter fé para conceber esse filho, toma Agar e dá a Abraão e ela concebe um filho. Mas era escrava. Tinha mente escrava, tinha coração escravo, tinha comportamento escravo. Tudo nela era escravo. Ela estava gerando um filho de seu senhor, mas tudo nela era escravo. E você sabe que muitas vezes também nós somos como Agar? Paulo, falando sobre isso aos Gálatas, ele dizia assim que nós devemos nos atentar bem, porque muitas vezes o nosso comportamento é muito mais semelhante a de escravos do que livres. Muitas vezes nós temos dentro de nós, como Pedro diz, uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Temos sido gerados de dentro de Deus e temos gerado a semente da palavra de Deus, mas nossa mente é escrava, nosso coração é de escravo, nosso comportamento é escravo, tudo em nós é escravo, tudo é muito avarento, tudo é muito limitado, tudo é muito curto, muito pequeno. E então nós fazemos da nossa vida aquilo que nós somos. E ela estava gerando um herdeiro de Abraão, mas ainda ela era uma escrava. E às vezes nós somos assim. Temos dentro de nós sonhos de Deus, projetos de Deus, fé de Deus, amor de Deus. Temos dentro de nós conclusões que são de Deus, só que tudo em nós tem uma sintonia da escravidão. Tudo em nós caminha para a escravidão. E a Bíblia diz um dia, quando ela concebeu, ela quis esquecer-se de quem era. Olha para o seu irmão, você não pode esquecer de quem você é. Você lembra na Bíblia de pessoas que se esqueceram quem eram? O que podiam e suas limitações? Não deram muito certo, né? Eu lembro de alguns deles. Você se lembra, por exemplo, de um nome chamado Caim? Você se lembra de outro chamado Saul? Você se lembra de outro chamado Davi? Pessoas que se esqueceram, que são feitas por Deus, criadas para Deus, dependentes de Deus. Porque nele tudo foi feito, para ele tudo foi feito e dele tudo é. Nós não podemos nos esquecer disso. Quando você se esquece de quem você é, você começa a entrar num litígio contra Deus, não é contra os homens, é contra Deus. Porque é Deus quem coloca-nos em situações, é Deus quem nos coloca em circunstâncias, ou você não crê que um fio de cabelo de sua cabeça não cai se não estiver contado por Deus? Então você não é crente.
Se você crê que um fio de cabelo de sua cabeça está contado por Deus, então quando você passa por uma situação adversa, você não pode se levantar de uma maneira se ufanando, se levantando, murmurando, reclamando. Por quê? Porque você crê em Deus, você acredita em Deus, então você tem que saber quem é que eu sou e quem é Deus. Se eu creio que Ele é soberano, se eu creio que todas as coisas estão debaixo do ordem da soberania dele, então espera um pouquinho, deixa eu ver quem eu sou. Ela se esqueceu que ela estava gerando um herdeiro, mas ela ainda era escrava. E ela começa a se levantar contra a patroa, contra a senhora. Então a senhora bate nela. Aí ela foge. Aí o anjo diz assim para ela: o que você está fazendo aqui no deserto? Aí ela diz assim: eu estou fugida da minha senhora. O que foi, Agar? O que está acontecendo? Volta lá para a sua senhora, pede perdão a ela, e a sua descendência será grande também, será numerosa também. Aí ela olha e diz assim: Beer Lahai, o poço do que me vê, no capítulo de Gênesis 16. Ela ficou admirada, porque ela falou assim: meu Deus, Deus se importou comigo. Escrava, rebelde, em rebelião, Deus se importou comigo. Deus olhou para mim, Deus me viu, o poço do Deus que me vê. E ela ficou surpresa, voltou e disse: o Deus que me vê. Então teve seu filho cresceu. Então Sara concebe. E um dia Sara olha para os meninos se atritando. E Sara diz para Abraão: eu não quero mais esse menino como meu filho. E Deus fala para Abraão: ouve Sara, porque é isso mesmo que eu quero. Abraão pega um odre de água e alguns pães, entrega para Agar e a manda embora. Deus havia feito uma promessa para ela, que ele via, que ele a enxergava. Mas Agar certamente pensou: será que Deus se importa com uma escrava realmente? Uma escrava agora, cujo filho não tem nenhuma importância. Quando eu gerava o filho, e quando a minha senhora não concebia, ainda eu achava que eu tinha alguma importância. Mas agora, por que Deus vai se importar comigo? Às vezes nós pensamos coisas que não são verdadeiras. Muitas vezes você é enganado pela sua mente. Muitas vezes você é engodado pelo seu coração. Jesus diz que do coração do homem saem os maus pensamentos. Quais são os maus pensamentos? Aquilo que não é verdade. Aquilo que não é verdadeiro. Quantos cristãos cujas mentes só pensam mentiras, engodos, inverdades, ou até mesmo verdades paralelas, que não são únicas, que não procedem de Deus, são criações de sua vã imaginação. Paulo diz em Coríntios 4, ele diz que o Deus deste século cega o entendimento das pessoas e elas começam a imaginar coisas que são mentirosas. Essa mulher começa a imaginar que a promessa que Deus tinha para ela tinha caído por terra. Ela começa a pensar que Deus não queria mais nada com ela. Por quê? Porque Abraão havia despedido com o consentimento e a direção de Deus. E aí a água acabou, o pão acabou. E aí, como é que vai fazer com a minha vida? Cadê onde está o Deus que me vê? Onde está o Deus que fez aliança comigo? Quantas vezes você já pensou isso na sua vida ou nesse ano de 2013? Cadê o Deus que diz que me vê? Onde é que está o Deus que cuida de mim? Onde é que está o Deus que é pela minha vida? E muitas vezes Satanás se aproveita desses pensamentos e dessas colocações errôneas, e ele começa a fazer um ninho na sua mente, e ele começa a colocar dentro de você solidão, tristeza, e ele começa com isso fazer com que você queira desistir, queira abandonar, queira retroceder. E ele começa a agir na sua vida de uma maneira tão íntima, tão secreta, tão encoberto, que você já não consegue mais discernir Satanás de suas variações e enganos.
Satanás começa a envolver a sua mente de tal maneira que você começa a aderir os pensamentos de Satanás como se fossem concebidos por você. Você começa a assumir a identidade daqueles pensamentos, daqueles sentimentos, e você começa a sentir-se distante de Deus, desprovido da presença de Deus, como se Deus não tivesse mais nada contigo, como se Deus não quisesse mais nada com a sua vida, e esses pensamentos começam a controlar sua mente, começam a controlar seu coração, e quando você dá por conta, você já deixou seus sonhos de lado, você deixou todo o propósito de lado, você deixou sua comunhão com Deus, toda a promessa de lado, e se distancia de seus sonhos, esperando que os seus sonhos morram. Foi isso que ela fez em Gênesis capítulo 21. Versículo 14 diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. Realmente ela pensava que aquele momento era o fim. Realmente ela achava que era o fim. Ela pensou que a promessa dela dependia daquele odre de água e dos pães que ela carregava. Às vezes eu e você também somos assim. Nós pensamos que as promessas que Deus tem para nós dependem das nossas reservas. Depende do que temos recebido. Nós achamos que as promessas que Deus tem para nós depende de nossa capacidade, dos dons que possuímos, de nossas habilidades. Quantas vezes não é nenhuma e nem outra que você deixa se esmorecer e desanimar-se, porque acabou a água do odre, porque acabou os pães. Há um momento na sua jornada e no caminho que é necessário que você passe pela falta. É necessário que nós experimentemos a falta, para que descubramos quem é o provedor. Há momentos em nossa vida que é essencial que nós passemos por momentos de dificuldade, de falta, de necessidade, para que descubramos e entendamos quem é o provedor, que o provedor não é a provisão, que o abençoador não é a bênção, que o dono da paz não é a paz que falta, que o pacificador é Ele, que é Ele quem ministra a paz, é Ele quem nos dá provisão, é Ele quem nos abençoa. Enquanto ela tinha água e pão, ela tinha força para caminhar, ela tinha alguma expectação na vida, mas quando ela perdeu a provisão, a força dela acabou. E isso tem acontecido conosco. Enquanto você tem fé, ânimo, alegria, esperança, você ainda continua, mas quando as suas reservas chegam no final, você acha que tudo acabou. Porque nós temos a mania de acreditarmos, de confiarmos no que temos. Nós infelizmente ainda temos o hábito, ainda alimentamos nocivos hábitos que trouxemos lá de trás, quando nós não conhecíamos o que era Deus, nem quem era Deus. Nós ainda insistentemente buscamos os nossos recursos e fazemos dele as nossas vias para continuarmos. Infelizmente, irmãos, infelizmente ainda somos dependentes de nós mesmos. Infelizmente conhecemos o helenismo como doutrina emocional. Somos nós, é o que nós pensamos, é o que nós temos. Nós somos os recursos para a nossa vida. Nós somos, temos que ter, nós somos, nós. E quando a água acabou e o pão, ela simplesmente manifesta quem era.
É muito fácil sorrir na alegria. É muito fácil ser feliz na bonança, ter paz no meio da paz. Mas você só conhece quem é na aflição. Você só se conhece na aflição. Agora aqui, não havia nela força para orar, não havia nela nenhuma habilidade. Aqui ela mostra que ela era escrava. Quem é você? Você é quem você é na aflição. Você precisa ter o hábito de se observar quando você passa pela aflição. Aquele é você. Você não é aquela pessoa quando está cercada de bênçãos, cercada de mimos, cercada de recursos. Aquela pessoa é simplesmente uma frutificação do bem-estar. O ser humano corresponde facilmente ao bem-estar. Você é o que você é na aflição. Quando você é provado, você é o que você é. É ali que é você. E aqui manifesta o comportamento de escravo. E a Bíblia diz no versículo 17, e ouviu Deus a voz do menino. Muitas vezes nem é a nossa voz que Deus ouve, né? É a voz dos nossos sonhos, das nossas promessas, que clamam diante de Deus. Porque se Deus ouvisse a nossa voz falando de murmuração, falando de ressentimento, de amargura, os céus se fechariam de vez para nós. Deus não ouviu a voz de Agar, Deus ouviu a voz do menino. Muitas vezes, se Deus ouvir sua voz, o céu se fecha de vez para você. Murmuração, reclamação. Mas Deus ouve a voz dos sonhos que foram abandonados, das promessas que foram abandonadas, da inocência que foi deixada de lado, daquele você que você esqueceu para trás. Quantas vezes Deus ouve a voz daquele você que era inocente, que era fiel, que era dedicado, porque o você de agora não pode ser ouvido, porque o você de agora fala de murmuração, de reclamação, de amargura, de ressentimento. E a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino, e ele disse assim, versículo 17, parte B, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Deus reaviva a promessa no coração de Agar. Ela descobre que ela não dependia do pão e nem da água que carregava. Ela dependia do pão do céu e da água viva. Sabe de quem você depende? Você não depende do recurso que você tem. Você depende de quem reside tudo. Paulo diz que nele reside todas as coisas, o nome dele é Jesus Cristo. É dele que vem a nossa provisão, é nele que está a nossa vida. E se o diabo tem te enganado, te mostrado circunstâncias e situações para você depender disso, repreenda isso da sua vida, em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz assim, que Deus abre os olhos de Agar. Diga assim, os meus olhos precisam ser abertos todos os dias, naturalmente, diariamente. O pecado original faz com que cresça uma película nos seus olhos. Essa película começa a fazer tudo se tornar meio turvo. Então, todos os dias, você tem que orar e dizer, abre os meus olhos espirituais. Tua palavra diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Eu quero entender quando eu estou sendo provado e comportar-me adequadamente. Eu quero entender quando estou sendo tentado. Eu quero entender quando estou sendo enganado. Eu quero me comportar adequadamente. Limpa os meus olhos, abra os meus olhos, para que eu enxergue o espiritual, porque eu não quero pensar como um ser humano carnal, eu não quero pensar como escravo, eu quero pensar como um livre. E a Bíblia diz assim no versículo 19, e abriu-lhe Deus os olhos de Agar, olhos abertos. Sabe o que fechou o olho dela? O que ela pensava. O que você pensa, ou vai abrir os seus olhos, ou vai fechar os seus olhos. Se você pensar o que é de Deus, seus olhos serão abertos para as coisas de Deus,
para os livramentos, para as bênçãos, para a liberdade, e vão se fechar para o mal. Se os pensamentos seus não são de Deus, eles vão se abrir para o engano, se abrir para o equívoco, que vão gerar tragédia, e se fechar para Deus. Então, o que você pensa vai determinar como é o seu olhar. E a Bíblia diz: e abriu os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Diga glória a Deus. Agar pensou erradamente, agiu erradamente. Suas ações são os seus pensamentos de ontem. O que você faz hoje, você pensou ontem. O que você faz hoje está dentro do seu coração. Você precisa entender isso. Então, muito cuidado com o que vai na sua mente, muito cuidado com o que você pensa. Porque o que você cultiva hoje na sua mente, amanhã serão suas atitudes. Eu quero agora falamos sobre pensar errado. Agora eu quero falar sobre os ouvidos que não conseguem interpretar o que ouve. Deus fala conosco diariamente. Ele fala conosco por meio de sinais, Ele fala conosco por meio de pessoas, Ele fala conosco. E dentro desse tópico de Deus falar, eu quero contar para você um episódio. Havia um casal que não cria em Deus, não acreditava em Deus, não confiava em Deus, um ateu e uma ateia. E eles tinham apenas uma filha. E eles amavam muito essa criança, e a criança era a vida deles. E um dia eles perderam. A criança morreu. Então já não acreditavam em Deus, aí se revoltaram contra Deus, né? Ficaram revoltados contra Deus. Começaram a murmurar, reclamar, maldizer. E eles resolveram fazer uma viagem para espairecer, para ver se traziam algum vento bom para si. E eles estavam passando por uma colina, e ele viu um pastor de ovelhas apacentando as ovelhas, e tentando atravessar as ovelhas por um pequeno riacho, para que essas ovelhas chegassem do outro lado. E ali eles viram aquela cena bonita, né, férias e tal, pararam o carro e ficaram olhando. Aí passaram todas as ovelhas, e tinha uma ovelha que havia ganhado o seu bebê ali, que não atravessava de jeito nenhum. Ela e o bebê ali parado à margem do rio, e esse pastor pegou o cajado, pegou a vara e batia nessa ovelha, e batia, e ela emperrou ali e não saía de jeito nenhum, de maneira nenhuma. E eles vendo aquilo, mas ficaram assim condoídos, né? Sensibilizados. Como que pode, né, esse pastor judiar desse jeito dessa ovelha? E bateu na ovelha, bateu com a vara, fazendo o uso natural que o pastor faz da vara. Aí o pastor viu que a ovelha não ia mesmo, pegou o cordeirinho assim no colo, e atravessou o rio, e a ovelha foi atrás. Aí eles olharam um para o outro e disseram assim: foi isso que Deus fez com nós. Deus tratou conosco, Deus tentou nos trazer, Deus tentou nos converter, mas Ele viu que não tinha jeito. Então Ele pegou nossa cordeirinha e levou à frente, para que nós possamos abrir os olhos e seguir o mesmo caminho. Sabe, irmãos, os meios de Deus muitas vezes não são o que nós esperamos. Aquele casal entendeu por aquilo que é que Deus estava dizendo para eles. E quantas histórias você tem para contar, e quantas situações Deus já mostrou diante dos seus olhos e você não consegue interpretar. Quantas vezes Deus te mostra, Deus fala com você e você não ouve. E aí, Deus corrige como um bom pastor, Deus exorta, e aí você tem que chegar ao momento da perda para poder aprender. É muito estranho isso. Realmente as nossas atitudes para conosco, não digo nem para com Deus, para conosco são bem incompreensíveis. As nossas atitudes são, no mínimo,
nocivas, prejudiciais, equivocadas. Eu quero que você vá comigo em 2 Samuel. Havia um homem chamado Abner. 2 Samuel capítulo 3. Que ele era um homem muito forte. Ele era parente de Saul. 2 Samuel capítulo 3. Ele era um homem muito forte, parente de Saul, capitão do exército de Saul. Um homem que quando Davi vence o gigante Golias, foi com ele que Saul perguntou, quem é esse moço? Ele diz, não sei, vou buscar. Quando Saul morre, o que ele faz? Ele faz Isbosete rei, que era filho de Saul. Corre, enquanto Davi na tribo de Judá estava sendo levantado, ungido rei, ele corre e unge Isbosete. Tá, de um lado Davi reinando 7 anos e meio, de outro lado Isbosete reinando. Aí um dia, Isbosete chama Abner e fala assim para ele assim, escuta, você deitou com a concubina do meu pai? O que você estava pretendendo? Abner escutou aquilo, depois de tanta fidelidade, tanto risco de vida. Ele olhou e falou, espera um pouquinho, você está caindo na conversa de uma mulher? Uma mulher inventou uma história para você. Você acreditou que eu, dormindo com a concubina de seu pai, estava pretendendo ser rei. Se eu pretendia ser rei, eu não tinha levantado você como rei de Israel. Você está ficando maluco? Aí Abner olhou assim e falou assim, esse moço não é confiável, ele é fraco da cabeça. Quer dizer que toda a minha fidelidade, quer dizer que toda a minha dedicação, quer dizer que todos os desafios de vida e morte que eu enfrentei, não valeu nada. Uma concubina joga uma conversa na cabeça dele e pronto. Ele falou, está errado isso aí. Sabe o que ele fez? Alguns de vocês já sabem. Foi lá falar com Davi. Falou, Davi, é o seguinte, você sabe que o povo segue a mim. Tanto a Benjamim como as tribos servem a mim. Não é Isbosete. Eu sou o que manda ali. A partir de hoje, eu vou me levantar e vou me posicionar e vou dizer que você é o rei de Israel. Davi falou, tudo bem. Me traz Mical, porque eu quero de volta a minha mulher. E trato feito. Vamos ver o texto? 2 Samuel capítulo 3, versículo 20. E foi Abner a Davi em Hebrom, e 20 homens com ele, e Davi fez um banquete a Abner, e aos homens que com ele estavam. Então disse Abner a Davi, eu me levantarei e irei, e ajuntarei ao rei meu senhor, todo Israel para fazer acordo contigo, e tu reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele foi em paz. Um homem que havia servido Saul com fidelidade há muito tempo, e agora coloca Isbosete no governo. Isbosete fica de conversinha com mulher, com comadre, parecendo comadre, coisa mais feia isso aí, né? Quando você vê mulher fofoqueira, ainda se releva, né? Você fala, bom, é mulher, né? Ou quando você vê homem fofoqueiro, né? Não dá, né? Aí, ele olha e diz assim, espera um pouquinho, é isso aí que eu fiz rei? Então, peraí, Davi, acordo entre eu e você. Abner fez acordo, foi embora para casa. Foi embora. Você conhece Joabe? Conhece Joabe, né? Joabe era o capitão do exército de Davi. Azael havia morrido pela mão de Abner em uma batalha em Gibeon. Uma batalha justa. Quando morria numa batalha era justo. Matou. Ainda Abner, lembra aquela história? É você, Azael, sai fora. Você pode correr rápido, mas eu sou bom com a espada. Azael insistiu, morreu. E estava aqui na garganta de Joabe, a morte do irmão. Joabe chega de uma guerra, diz assim, tem notícia para você, Joabe. É notícia. Sabe quem veio aqui? Abner veio aqui, fez paz com o rei. O quê?
paz com Davi, e ele chega para Davi e vai enfrentar Davi. Ele diz assim: onde já se viu você trazer aquele homem, aquele traidor aqui diante de você? Você não sabe que ele veio procurar o teu mal? Você não sabe que ele é mentiroso, que ele é isso, que ele é aquilo? E sai da presença de Davi com um plano de matar Abner. Aí a Bíblia diz assim, no versículo 29, no versículo 26, Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Chegaram a Abner e disseram assim: ó, Abner, Joabe quer falar com você. Sabe o que acha que Abner acreditou? Falando assim: bom, agora a gente vai trabalhar junto, né? Eu fiz paz com Davi, ele deve ter ficado contente, nós vamos trabalhar junto. Ele ouviu uma mensagem, achou que a mensagem era de paz. Ele ouviu um recado e achou que o recado era de paz. Ele teve um equívoco e esse equívoco se tornou numa tragédia. Quando a Bíblia diz que tudo que é dito tem que ser 3 ou 4 testemunhas, é justamente por isso. Cuidado com o que você ouve. Muito cuidado. Tem gente que tudo que ele ouve se torna verdade aos ouvidos dele. Tudo bem se é um adolescente ou um jovem, eu acho que tem coisa que cabe para a idade, não é assim? Um jovem, ele pode ser um tanto irreverente, uma jovem, né, nas vestimentas e tal. Mas para uma pessoa adulta, não tem coisa que você vê que não cabe mais para você? Não é? Eu sou assim. Você fala: ai, não fica bem para mim, não é verdade? O jovem, é normal, ele acredita em tudo, sei lá, a criança, você conta para a criança, ela acredita. Mas sabe, nós já somos adultos e somos filhos e servos de Deus. Cuidado com as coisas que você ouve. Cuidado com o que você escuta. Muito cuidado. Satanás vive falando aos seus ouvidos coisas que não é verdade. Ele fala coisas para que você venha aderi-las no seu coração, que é o fim, que Deus não está com você. Ele vem falando que você está certo quando você está errado. E ele vem falando que você está errado quando você está certo. Mas pastora, quem é que vai tirar a minha confusão? Está aqui, ó. Olhai para mim e os vossos rostos não serão confundidos. Siga essa palavra, siga o exemplo dessa palavra. O Senhor Jesus, que em forma de servo, abnegou e renunciou à forma de Deus. Vamos ouvir as coisas e vamos vigiar. Por que você ouve Satanás fala coisas para você e você já acredita de imediato? E Deus fala, e Deus fala, e Deus fala, e você fica aí emperrado, não acredita. Deus fala: creia, confia em mim, eu sou o teu Redentor, eu vou adiante de você, eu desembaraço o seu caminho, eu te dou a vitória, não importa se vale, se água, se fogo, eu estou contigo. E aí você não consegue acreditar. E você fica com dúvida daqui, com dúvida dali. Mas aí o diabo vem com uma mentira lavada e você já dá crédito para aquilo. Irmãos, não é tudo que você ouve que procede. Não é tudo que você ouve que é verdade. Você precisa olhar para essa palavra. E olhar e ver o que é que Deus diz. Existe uma situação que eu sempre digo para vocês: ouviu uma coisa? Olha a fonte. Mas aquela pessoa falou mal de mim. Ela faz mal até para ela. Você vai dar importância que agora, pessoa falou mal de você, é uma pessoa que você considera, uma pessoa que você considera que é sincera não fala mal de você, fala o mal para você, né? É ou não é? Os amigos falam mal de você ou mal para você. Ele te exorta, te repreende, ele fala o mal para você, não é? Agora, se falou mal de você, já não é teu amigo. Então pronto, já desconsidera. Não dá ligança, como diz o italiano.
Não dá ouvido, acabou, segue o teu caminho, faz igual Neemias, siga o seu caminho. Eu não descerei, eu não abandonarei a obra que Deus tem para a minha vida. Cuidado com aquilo que você ouve. Enganos, Satanás procura te enganar, Satanás fala coisas que totalmente sem nexo, sem sentido dentro da palavra. Abner achou que ele estava sendo chamado para uma reunião pacífica. Sabe o que isso lhe custou? A vida. Custou a vida. Foi isso que lhe custou. Ele equivocou-se. Que coisa séria, né? Um capitão de igual modo, igual Joabe, mas foi totalmente desarmado, despreparado. Não foi para uma guerra. Ele recebeu um convite, achou que era de paz. Quantas vezes você já caiu nessa? Quantas vezes você já caiu numa situação que você achou que era uma outra situação benéfica, favorável, de repente quando você vê, é mal que a pessoa quis para você? É o mal que a pessoa quis para a sua vida. Aí a Bíblia diz assim, olha, no versículo de número 27. Voltando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o levou à parte, à entrada da porta, sozinho, para lhe falar em segredo. Eu quero conversar com você. Abner foi totalmente desprovido de qualquer medo, de qualquer suspeita, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão, vingança. Davi ouviu isso e diz: inocente sou, e o meu reino também para com o Senhor, para sempre do sangue de Abner, filho de Ner. Aí Davi lançou uma maldição sobre Joabe. Caia sobre a cabeça de Joabe, sobre toda a casa de seu pai. Nunca na casa de Joabe falte quem tenha fluxo, pessoas enfermas, doentes, ou quem seja leproso, ou quem se atenha ao bordão, mancos, ou quem cai à espada, morte, ou quem necessita de pão, miséria. Quem nutre vingança no coração, quem nutre amargura, está sujeito a perecer por causa do seu sentimento maléfico. A pessoa, mas eu fiz o mal para a pessoa. Tá, a pessoa foi prejudicada, foi. Você gostou porque a pessoa foi prejudicada, porque tem gente que gosta. Não estou falando de gente ímpia, estou falando de gente crente. Tem gente que ele não vê a hora, ele fica esperando que a coisa dá mal, para ele falar, oh glória a Deus. Não tem um mínimo de noção que é o reino de Deus. Tudo bem, Joabe se vingou, tá, se vingou. Só que olha a maldição que ele caiu. Abner perdeu a vida. E Joabe perdeu toda a descendência que ia vir pela frente. Cuidado como Agar com o que você pensa. Cuidado como Abner com o que você ouve. Muito cuidado. Quero falar agora da terceira pessoa, Josué. Às vezes, irmãos, nós somos muito creditados, Josué capítulo 9, naquilo que nós achamos que é. Você consegue recapitular alguns equívocos na sua vida? Tem gente que ele é terrível para guardar, Josué capítulo 9, o erro dos outros. Você perguntar para ele assim, quem errou com você? Fulano, ele fala em ordem alfabética, ele fala o dia, ele fala a hora, ele fala o que fez, ele guarda tudo. Só que se você perguntar para ele, quais foram os erros que você cometeu na sua vida com você mesmo? Ele esqueceu, deletou. Você não tem que guardar o erro que fizeram com você. Isso aí você tem que perdoar. Não tem outra saída. O que você tem que guardar em memória é os erros que você cometeu com você, para que você não torne noutra. Você tem que rebobinar a fita e lembrar seus equívocos, seus enganos, suas precipitações. Porque, irmãos, fala a verdade, eu fico um pouco receosa com alguns textos da Bíblia. Por exemplo, quando Deus fala dos amorreus, para Abraão Deus diz assim, olha, eu não posso dar de imediato a terra, porque o cálice dos amorreus ainda não encheu. Você pode imaginar, você lembra de Ananias e Safira em Atos capítulo 5?
Você pode imaginar quantos ensaios Ananias e Safira fez de hipocrisia, de mentira? Para que eles chegassem ao ponto de reter uma parte da herdade, ele já tinha feito muita hipocrisia. Falava mal do irmão, depois abraçava o irmão. Que lá não foi de uma hora para outra, não. Eles fizeram muito ensaios de hipocrisia até chegar no ponto de mentir para Deus. Não é de uma hora para outra. Então o que nós precisamos entender é o que é que eu estou gerando, o que é que eu estou fazendo para me prejudicar amanhã. Por que eu saio na defensiva de mim? Eu tenho que defender a palavra, eu não tenho que me defender, eu tenho que defender o que é que Deus manda. Eu estou sendo exortado, provado, ensinado, eu preciso analisar como é que eu estou me comportando. Olha, esse ano eu fui provado, eu fui reprovado. Qual é o problema de você falar isso? O céu inteiro sabe, o inferno inteiro sabe. Qual é o problema de você admitir isso? O que me impressiona é o desejo e o gosto dos crentes pela mentira, sendo que foram chamados para a verdade, salvos pela verdade e edificados na verdade e conhecem o Espírito da verdade. Você foi provado, você foi reprovado. Então você tem que falar, eu fui reprovado esse ano, nisso, nisso e nisso. Se foi tentado, caiu na tentação, você tem que falar, eu caí na tentação nisso, nisso, nisso. Você perdeu oportunidades diante de Deus, oportunidades que Deus escancarava para você entrar, você não entrou por elas, eu perdi essa e essa oportunidade. Você foi infantil, optou pela sua infantilidade, pela sua meninice, você deve confessar, optei, foi isso, isso, isso. Irmãos, isso são regras de sobrevivência no reino espiritual. Paulo dizia por vezes, examinai a vós mesmos, e ele até dizia, vê se Cristo habita em vocês, porque vocês precisam analisar isso, porque o problema não é você cometer o erro, o problema é você cometê-lo de novo, e depois cometê-lo de novo, e depois cometê-lo de novo, e daqui a pouco para você não é mais erro, porque a sua consciência fica cauterizada. Depois aquilo não te pesa mais. Depois aquilo não te incomoda mais. Depois você vai achar que você está certo. Todos ao seu redor estão vendo o buraco que você está cavando para o seu próprio pé. Você está se enterrando e não está se dando conta. Mas você não consegue ver. Esse é o pior problema. O pior problema não é o mal que as pessoas te fazem. Não, ninguém consegue fazer mal para você que venha te destruir, que venha acabar com você, ninguém, mas você consegue. Você consegue fazer o mal que pode acabar com a sua vida. É isso que você precisa entender. É quando o anjo disse para Ló, escapa-te por tua vida. Ou seja, só você pode fazer o que é necessário ser feito por você. Deus é o nosso Deus, maravilhoso, misericordioso, e Deus não vai fazer o que você pode fazer, o que você deve fazer. Neste ano de 2013, como Agar, quando é que você agiu como escravo? Achando que a sua provisão era o que você tinha na mão. Reconheça em nome de Jesus isso. Neste ano de 2013, quando é que você agiu como Joabe? Na vingança, nos planos, nos esqueminhas. Quando é que você agiu como Abner? Inocente, sem discernir o que escuta, caindo em ciladas, caindo em situações onde muitas vezes perdeu oportunidades, perdeu amigos, perdeu chance, perdeu muita coisa por causa de uma ciranda. Valeu a pena? Não, então não caia de novo. Não continue caindo. Não continue fazendo o que você fez, que te deixou numa situação complicada, numa situação difícil. Eu quero te dar um conselho. Sempre quando você olhar no espelho e você não conseguir identificar quem você é, faz alguma coisa, dá um pisão no pé, no seu próprio pé, dá um beliscão em você, faz qualquer coisa para você lembrar que você é pó e volta para o pó. Faz qualquer coisa, para você lembrar de quem você é e dos limites que Deus te impõe e que você depende de Deus e que você precisa de Deus.
para tudo. Ah, eu sou abençoado, vitorioso. Faz algo sem orar para você ver. Faz algo sem a direção de Deus. Foi o que aconteceu com Josué. Israel estava vencendo todas. E os gibeonitas perceberam que iam ser massacrados. Então criaram um plano. Vamos fazer um plano. Nós vamos pegar pães embolorados. Nós vamos pegar odres velhos, rotos. Nós vamos vestir sandálias velhas, roupas rotas. E nós vamos chegar lá e dizer para Israel que nós viemos de uma terra distante, muito remota, muito longe. E que os pães tomamos quentes do forno. E que as sandálias eram novas. E que o odre era novo. E que a roupa era nova. E nós vamos fazer com que eles firmem acordo conosco, então depois eles podem até descobrir que nós somos da circunvizinhança. Josué acreditou no que viu. Mas eu estou vendo, pastor, eu estou vendo. Agar, eu estou pensando. Abner, mas eu ouvi, eu acho que é. Hã? Josué, mas eu estou vendo, está diante dos meus olhos. A Bíblia diz que coisas que o homem não ouviu, nem viu, nem jamais penetrou o coração humano, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem coisas que a sua visão humana não alcança, não enxerga, não deixa se mutilar, não permita que aquilo que você vê com os seus olhos venha tirar a sua fé, venha desviar você do propósito. E quando eles chegaram, disseram que era de uma terra remota. E Josué foi constatar. Foi lá e viu. E a Bíblia diz em Josué capítulo 9. Versículo 12. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, para nossa provisão. No dia em que saímos para vir a vós, ei-lo aqui agora já seco e bolorento. Estes odres que enchemos de vinho, é nada, eles tinham um caminho de poucos quilômetros dali. Esses odres em que enchemos de vinho eram novos, e eles aqui já rotos. E estas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Esse versículo 14 não pode ter na sua vida nem na minha. O que está escrito nele? Porque o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e faz coisas sem orar, faz coisas sem pedir direção de Deus, vai agindo com ímpeto, na força da mente, na força da carne. Você vai ver, na hora que você começar a colher, você vai começar a chorar. Mas por que você não orou, não chorou antes? Quem chora antes não chora depois. A Bíblia diz: quem vai lançando a preciosa semente, chorando, voltará com seus feixes sorrindo. Chora antes, meu irmão. Chora antes para sorrir depois. Não pediram conselho de Deus. Não oraram, não buscaram a Deus. Se eles tivessem buscado pelo Urim e pelo Tumim, Deus tinha falado: esses homens estão mentindo para vocês. Mas por que então que Deus não levantou um profeta? Por que então Deus não levantou lá um anjo? Não apareceu anjo para Josué no Jordão? Porque Deus não tem obrigação de ficar te mimando, te tratando como uma criança. O nosso dever é irrevogável diante de Deus. Se o meu dever é oração, Jesus mandou orar e vigiar, eu tenho que fazer. Porque Deus não tem obrigação de ficar atrás de mim, consertando coisa. Quando a sua criança não sabe fazer tarefa, aos 5, 6, 7 anos, você está lá, com o lápis na mão, com a borracha, perdendo aquele tempão, 1 hora, 2 horas. Mas quando já fica grande, faz sozinho. Faz sozinho. Não é assim? Faz sozinho. Deus não tem obrigação de tapar o seu dever, de tapar o buraco que você deixou. Isso não. Isso não, senão ele seria um Deus débil, e ele não é.
Ele é forte, poderoso. Cabe a nós buscarmos conselho. Cabe a nós olharmos para dentro de nós. Cabe a nós não acreditarmos em tudo aquilo que nós olhamos e vemos. Cabe a você não dar vazão ao seu coração. Questionar o que você está achando, o que você está pensando. Cabe a você. Ah, mas Deus não me alertou. Ai, mas eu não entendo isso aí. Eles não pediram conselho de Deus. Sabe o que aconteceu? Uma rebelião no arraial. Todo mundo se levantou contra os príncipes, uma bagunça. Então Josué acalma o povo e disse assim: então vocês vão ser tiradores de água e rachadores de lenha. Fazer o quê? Vão pagar tributo, vão ficar aqui, ó, tributário, escravo, servo. Não pode mais. Não pôde. Uma aliança, acabou. Eles deram a palavra deles. Promete que vocês não vão guerrear contra nós? Prometemos. Depois descobriu. Se fosse os crentes da atualidade, né? O que nós ia fazer? Fala a verdade. Ó Senhor, o negócio é o seguinte. A gente fez acordo com eles, porque a gente não sabia, mas agora que a gente sabe, a gente vai matar todo mundo. É ou não é? Os crentes de hoje, né? Não tem palavra, né? Não tem propósito, não tem firmeza. Não, eu falei para você antes de eu saber, agora. Não, eu te amava quando você me amava também, fazia bem. Jesus manda amar o inimigo, mas não dou conta. Então, vou cortar a tua cabeça. Né? Mas não. Tiveram honra para errar. Erraram e assumiram o erro. Você errou? Assume seu erro. Pede perdão a Deus. Muda a sua vida, muda seu posicionamento, muda a sua situação. Assume o erro. Tá? Pedro negou Jesus, mas Pedro testificou, chorou amargamente de Jesus. Eu te amo mais do que esse. E pagou com a vida. A questão, errar. Você erra, eu erro, todos nós erramos. Mas a questão é a honra para assumir o que é que nós erramos. Para diante de Deus dizer: Senhor, eu errei. Acabou. Acabou, meu irmão. E quem é que pode julgar, né? Quem é que pode tirar a primeira pedra? É você e Deus. Se você acerta, é para você. Se você erra, é para você também. Somos nós que vamos desfrutar daquilo que nós fazemos com a nossa vida. Eu quero, antes de nós orarmos, pedir que você medite e pense sobre as coisas que você pensa, os vícios da sua mente. Meu Deus, quanta mente viciada em situação pejorativa. Quanta mente negativa. Quanta mente que pensa mal. Você sabia que tem gente que tem uma mente doente? Por exemplo, o irmão atritou com o outro, aí vê o outro conversando com o outro, ele já acha que está falando mal dele. Pelo amor de Deus, que é isso? Gente de mente doente. Gente que só pensa coisa errada. Pensa coisas de você. Para de pensar na vida dos outros. Para de ficar preocupado com o seu cônjuge, com quem for. Pensa na sua vida. Se você for falar, fale de você. Se você for conversar com alguém, para de pensar o que não é. Para de deixar o diabo cirandar na sua mente. Aquele velho ditado dos crentes: você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer ninho. É ou não é? Cuidado com o que você pensa. Só pensa negativamente. Tudo julga negativamente. Tudo para o pior. Agora eu estou acabado. Agora não tem jeito. Agora é o meu fim. Pensa como escravo. Olha lá, está falando mal de mim. Olha lá, para. Você acha que você é o globo, que você é o centro do universo? Tem gente que ele acha que ele é o centro do universo. Ninguém está falando de você. Ninguém quer. Cuida de você. Não se preocupe com as outras coisas. Não se preocupe com nada. Preocupa-se com a sua vida. Olha para você, analisa esse ano de 2013, fala: Deus, quanta coisa ruim eu pensei, quanto pensamento ruim que o diabo pôs na minha mente. Depois com Abner: Deus, quanta coisa enganosa eu ouvi.
Depois, no caso de Josué, Deus, quanta coisa mentirosa eu vi, não era verdade, Deus, e eu acreditei. E depois eu me envergonhei em contemplar a tua bênção na minha vida. Eu olhei e concluí que era o fim. Eu olhei, eu ouvi e concluí que era o fim. Eu vi, eu pensei e concluí que era o fim. Você não tem vergonha? Eu tenho. De quando você não crê, não tem fé em Deus, e depois você vê a ação de Deus assim, ó. Aí você olha e diz assim: ô Senhor, me perdoa. Quando você se comporta de uma maneira que você estava engodado, que você estava enganado, aí depois você olha e vê o cuidado de Deus, a mão de Deus. Aí você fala: Senhor, eu agi como um tolo. Aí você fica assim: ô Pai, eu tenho vergonha. Você não tem vergonha? Eu sinto vergonha. Vou dar um exemplo para vocês. Numa terça-feira, quando nós estávamos nessa pendenga de audiência, nós fizemos culto lá na Casa Família. Eu tenho vergonha daquilo. Depois, outra vez, nós tiramos som. Eu fico com vergonha daquilo. Aí depois eu falei: vou tomar vergonha na cara e não vou mais ficar com vergonha. Eu vou ter honra e fé. Eu tenho vergonha dessas coisas. Você não tem vergonha? Eu tenho. Eu tenho vergonha. Tenho vergonha. Eu admito. Tenho vergonha. Eu me envergonho. Se envergonhe da falta de fé. Se envergonhe dos enganos, dos engodos. Salve a sua vida. Se envergonhe. Diz: Deus, eu quero acertar. Eu não quero mais pensar com a minha mente. Eu quero ver a tua palavra. A tua palavra diz: no que pensais, em tudo que é santo, em tudo que é puro. Se tem louvor, se tem virtude, isso deve ocupar o meu pensamento. Deus, eu não posso ater para aquilo que eu ouço, não. Não, como Abner e perdeu a vida. Eu não posso me ater naquilo que eu vejo, como Josué. Então o que eu penso, o que eu ouço, o que eu vejo, precisa ser santo. Último versículo, Hebreus 4:12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Tudo o que você pensa, vê e ouve, tem que passar pela palavra de Deus. É ela quem vai discernir tudo. Ela que vai dizer quando você está certo. Ela que vai dizer quando você está errado. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Lê aí a última parte do e é apta. Ela é apta. O que você pensa não tem. Não é, não pode. É a palavra que vai analisar o que você pensa, se é correto ou não é. O que você vê, não. É a palavra que vai analisar. O que você ouve, não. É a palavra que vai analisar. Se nós agíssemos assim, nós não seríamos engodados pelo diabo, nós não seríamos engodados pelo nosso coração. E é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Às vezes você está lá todo enganjado: eu estou certo, eu estou certo, eu sou certo. A palavra, não precisa nem, você lê a palavra: meu Deus, estou errado. Estou errado. É só ler a palavra. Fala assim para o seu irmão: é só ler a palavra. Você vê o que você está errado e no que você está certo. Por isso que nós vamos ser indesculpáveis. Por isso que nós vamos ser indesculpáveis diante de Deus. A palavra está na tua mão. Diz o Senhor a Moisés, ela não está. Moisés diz ao povo: ela não está debaixo dos mares, nem no alto céu, mas está aí na tua boca, na tua mão. Nós vamos ser indesculpáveis, porque nós temos a palavra. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Todos os dias Deus trata com você. Hoje Deus está tratando conosco. A Bíblia diz que a palavra em alguns produz 30, em alguns produz 100, em alguns produz nada. Você fica em qual porcentagem dessa? 30, 100 e nada.
alguns não surte efeito, eles vão para casa assim, tipo, o quê? Não sei, quem sabe, quem foi? O que pregou? Não lembro. Por que não lembra? Porque não desceu ao coração. Tudo que desce ao coração é lembrado. A memória não é aqui. A memória é aqui. A palavra tem que produzir. Porque é ela que te garante a presença de Deus na sua vida e a sua presença na presença de Deus.